TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. Alô, amigos, o programa Boas Práticas de Gestão está hoje no Tribunal de Contas dos Municípios, que está em nova sede no Campepa. Viemos conversar com o presidente Manuel Veras. Vamos saber dele o que o Tribunal de Contas fez no ano de 2011 e quais são as ações previstas para 2012, um ano com muitos problemas, porque vem aí as eleições municipais. Presidente, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse balanço das ações do TCM em 2011. Bom, eu queria, em primeiro lugar, desejar um feliz ano novo a todos os cearenses e dizer que nós estamos no tribunal, no nosso segundo período de mandato, no nosso segundo ano de mandato, com uma estratégia nova. No primeiro ano, nós voltamos as nossas ações para a questão preventiva, sobretudo no que se relaciona à formação dos agentes públicos e no sentido de que o tribunal pudesse levar a todos os gestores de diversos municípios do estado do Ceará e, sobretudo, também a população que fizesse um controle social efetivo, informações importantes a respeito de diversas questões, como procedimentos licitatórios, né? Como a questão do controle interno das administrações, que é fundamental, porque nós exercemos o controle externo da administração, mas é fundamental que o próprio município procure se organizar para evitar que os problemas venham a acontecer. Dentro dessa visão, nós desenvolvemos vários cursos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e na Secretaria da Fazenda, bem como também estivemos em todas as regionais do Estado, nos reunindo com os munícipes, prefeitos municipais, secretários e, sobretudo, os membros também dos Conselhos Municipais de Saúde, da Educação, da Assistência Social, que são fiscais imediatos, porque, como a gente diz, o braço do tribunal, às vezes, ele é mais lento e mais curto do que o próprio olho da população que está ali no dia a dia acompanhando as administrações. Dentro dessa visão, o tribunal, visando garantir a absoluta transparência das contas públicas, criou um portal de transparência para os municípios que tinham a obrigação de cumprir até o mês de maio a Lei Complementar 131, que obriga a todos os entes da Federação Brasileira a divulgarem em tempo real os seus gastos, no sentido de que o cidadão possa realmente acompanhar como é que estão os gastos da administração. Isso é fundamental, Silvana, para que nós tenhamos uma visão do seguinte: hoje, o gestor, ao efetuar um pagamento, o cidadão tem a oportunidade de imediatamente ter conhecimento se aquele bem que foi adquirido realmente entrou na administração. Se o produto que foi comprado, a administração realmente recebeu. Se a obra que está sendo realizada, ao ser paga, se realmente ela está sendo realizada dentro daqueles padrões de qualidade que a sociedade está exigindo dos administradores públicos. E daí, talvez, essa transparência que se está dando, né, por conta dessa nova legislação, é que estejam as coisas mais transparentes. Hoje o gestor não consegue mais esconder os equívocos, erros de má gestão que acontecem, porque o cidadão realmente tem condições de acompanhar. O tribunal, portanto, tem procurado dar a sua contribuição nessas duas visões. A primeira delas, a de procurar capacitar o gestor. Ou seja, não só punir, mas também capacitar os servidores. Preliminarmente, a nossa ideia é a de prevenir, né? E a prevenção, ela se dá, evidentemente, através da capacitação e do alerta aos gestores de que realmente a legislação precisa ser cumprida. Agora, de outro modo, como nós exercemos, como falei antes, a questão do controle externo, é fundamental que o tribunal tenha uma ação efetiva, não é?
demonstre eficácia na sua ação fiscalizadora. Então, nós este ano, por exemplo, fiscalizamos todos os 184 municípios do estado do Ceará. E isso... Aí vai a pergunta, então o TCM está realmente preparado para atender a demanda desses 184 municípios? Silvana, se nós tivéssemos uma estrutura evidentemente maior do que a que dispomos, nós teríamos uma eficácia bem maior. Nós temos eficiência, realmente. O nosso quadro funcional ele é muito eficiente. Apesar de termos contratado, por exemplo, esse ano, mais de 100 servidores, mas desses 100 e poucos servidores que nós contratamos, Silvana, 37 até há uns 15 dias atrás já haviam desistido. Isso é uma massa de pessoas qualificadas, né, que o tribunal capacitou, que o tribunal treinou, mas que em determinado momento passaram em outros concursos com um salário bem maior do que o que oferece o Tribunal de Contas dos municípios, e essa mão de obra deixou de colaborar conosco. Nós estamos tendo que chamar outros servidores, capacitá-los novamente, e em algumas situações não haviam sequer mais pessoas que haviam passado no concurso para que nós pudéssemos chamar. Por exemplo, na área de engenharia, possivelmente nós teremos que brevemente pensarmos em realizar um novo concurso para que o nosso quadro realmente tenha condições de atender a toda essa demanda que o tribunal dispõe. Só para que você tenha uma ideia, este ano no nosso setor de fiscalização passaram aproximadamente 48 mil processos. Para quem dispõe de 100 e poucos funcionários, realmente é um trabalho exacerbado. Nós conseguimos este ano julgar mais de 7.600 processos, quando no ano passado nós julgamos aproximadamente 6.300, no ano atrasado, aliás. Nós estamos já em 2012. O que demonstra que nós tivemos um crescimento de mais de 20% de processos julgados. Foram aproximadamente 1.300 processos a mais julgados pelo Tribunal de Contas. O que mostra realmente que nós estamos avançando muito, que o Tribunal está realmente dando uma resposta à sociedade, dentro daquilo que ela espera de todos nós, de trabalharmos com seriedade, levando à população informações, mas exercendo o nosso papel fiscalizador. Realmente no sentido de que se garanta o direito de defesa às pessoas, mas que os erros que aconteçam realmente tenham punição. Que o dinheiro público que seja, por exemplo, desviado, que ele retorne realmente aos cofres públicos. Então, dentro dessa ideia, o tribunal realmente tem dado uma contribuição que eu acho que é muito importante para a sociedade cearense. O número de conselheiros, o senhor acha que ainda é pequeno? E o número de servidores também? O que poderia ser feito na área de ferramentas, de novas capacitações, por exemplo? Olha, Silvana, nós não podemos imaginar que o ideal em relação ao quadro de pessoal que o tribunal venha a necessitar seja atingido de maneira integral. Evidentemente, nós vivemos num estado que tem dificuldades de ordem financeira, não é? Não se pode... Existem limites de gasto com pessoal que precisam ser respeitados e, naturalmente, essa questão do quadro funcional, nós nunca chegaremos a atingir aquilo que seria o ideal. Nós temos, então, que inovar, né? E essa inovação diz respeito, sobretudo, à questão da racionalidade. Para que você tenha uma ideia, nós estamos, por exemplo, agora, comprando computadores para toda a área de fiscalização do nosso tribunal. Isso vai fazer com que esses laptops que vão dispor dos nossos servidores, quando eles fiscalizem um município, o relatório já esteja praticamente pronto. Né? Há um modelo padrão, aqueles dados são ali preenchidos, lá mesmo no município. Então, isso, de certo modo, vai fazer com que nós tenhamos uma maior agilidade. Nós tínhamos aqui determinadas situações em que praticamente para irregularidades muito similares, como era atraso de balancetes, atraso de relatório de gestão fiscal, atraso de relatório resumido de execução orçamentária, para cada um desses atrasos se abria um processo. Esse processo tinha uma informação, o cidadão era ouvido, o gestor era ouvido, ele voltava para a informação técnica novamente, ia à procuradoria, ia para o conselheiro relator, votava, o cidadão tinha direito a um recurso. Você imagina que às vezes um atraso de um balancete levava um processo a demorar demasiadamente no tribunal. Então nós racionalizamos, fizemos o quê? Ora, no lugar de se abrir um processo para cada uma dessas coisas, vamos abrir um processo só. Então, nós estamos assim numa etapa de desburocratização, não é? De reduzir realmente
essa papelada toda. Hoje nós estamos realmente criando mecanismos de que as administrações públicas possam fazer as suas prestações de contas praticamente sem papel nenhum. Estamos renovando o cadastro de todos os nossos jurisdicionados para que eles possam, por exemplo, receber as suas notificações pelo correio eletrônico, né? Evitando toda aquela burocracia do correio tradicional, de encontrar um cidadão que às vezes mora lá no interior, num distrito, que nem sempre está lá presente, né? Mas como hoje, de certo modo, a internet universalizou a potencialidade que as pessoas têm de acessar os seus dados e de não terem mais nem como alegar que não foram citados, né? Tudo isso realmente facilita muito, vai agilizar o nosso trabalho. Nós tivemos em 2011, foi um ano muito difícil para alguns municípios, né, com muitas denúncias de corrupção. O próprio TCM se uniu aos demais órgãos de controle externo, né, para coibir esse tipo de ação nos municípios. Nós tivemos prisões de prefeitos, tivemos afastamentos, novas eleições. Qual é a sua avaliação sobre isso? Realmente, por um lado, os prefeitos alegam falta de capacitação. O senhor está me dizendo que o TCM está preparado, está fazendo esse trabalho no interior. O que realmente acontece? Isso é caso pensado ou existe aquelas exceções? Olha, Silvana, o que nós procuramos fazer é garantir ao gestor que tem boa intenção, mas que não tem conhecimento, não é? Nós procuramos informá-lo, dar a ele condições realmente de ter conhecimento da legislação, com os nossos técnicos, de colaborar com as administrações. Esses outros casos são casos realmente graves, de dolo, daqueles que agem realmente com má fé. E aí, o mecanismo que existe de coibir esse tipo de abuso realmente é através da utilização dos mecanismos legais. O que o tribunal faz realmente é colher essas informações todas, né, das administrações, encaminhá-las ao Ministério Público, que no estado do Ceará, através da Procap, tem feito um grande trabalho, mas realmente eu não tenho conhecimento, por exemplo, de nenhum caso de injustiça praticado aqui no estado do Ceará em relação a esses problemas que surgiram nesses municípios em que prefeitos foram afastados, não. Realmente os casos de afastamento foram casos extremamente graves e que as pessoas precisam realmente ter consciência de que o país mudou, que não se admite mais esse tipo de coisa. Não é mais possível a gente estar trabalhando com desvio de recurso público. A população toda está aí a fiscalizar. E realmente aqueles que enveredam por esse caminho têm que o braço da lei alcançá-los. E aí realmente a ação da Justiça no estado do Ceará tem sido ágil. Os casos realmente que foram detectados, os gestores foram punidos exemplarmente, não é? Alguns realmente com prisões, inclusive bastante demoradas, para dar-se uma demonstração de que nós procuramos realmente trabalhar com o ideal, é que as irregularidades não viessem a acontecer, mas o tribunal realmente precisa ter e mostrar à sociedade a que veio. Afinal de contas, nós somos pessoas que ganhamos bem, tá certo? Somos pagos pelo cidadão, que realmente quer uma resposta positiva. Eu não respondi corretamente ao que você me perguntou sobre a questão do número de conselheiros que nós temos no tribunal. Eu acho que em relação a essa questão aí, o número de 7 atende bem. Nós temos condição realmente de fazer um trabalho com um esforço maior, que todos efetivamente têm. O que nós precisamos realmente é, na base, ter uma base maior de técnicos, não é? Que realmente produzam mais para que nós possamos realmente agilizar os nossos julgados. O problema realmente não diz respeito à questão do número de conselheiros, não. Realmente é mais em relação à questão da inovação tecnológica que nós temos que ter e efetivamente com pessoas capacitadas. Não é tanto sequer o número de pessoas, mas não é a quantidade, é a qualidade do nosso servidor que está permanentemente sendo capacitado e efetivamente com um salário digno, né, para que possa realmente se dedicar a um trabalho de retorno positivo para a sociedade. Eu estive vendo que uma das suas metas agora em 2012 é colocar em funcionamento o portal das licitações. Como é que vai funcionar esse portal? Porque, pelo que a gente vem acompanhando, a grande entrada para a corrupção nos municípios tem sido as licitações.
Qual é o papel desse portal e como o cidadão comum pode acessar? Porque também, presidente, há uma reclamação de que os portais são de difícil acesso. Eu não posso dizer acesso, a palavra não seria acesso, mas de difícil compreensão. O TCM está atento a essa questão também, a compreensão, o cidadão comum, para ele entender como funciona, por exemplo, o portal da transparência, já há várias reclamações nesse sentido. E agora, o portal das licitações, como é que vai ser? Silvana, é o seguinte, nós, por exemplo, quando da obrigatoriedade de que os municípios acima de 50 mil habitantes tivessem os seus portais de transparência, nós, para facilitarmos o trabalho dos municípios e para garantir que essa transparência fosse absoluta, criamos um modelo de portal e encaminhamos a todos os municípios gratuitamente. Efetivamente, esses municípios não têm a obrigação de usar o nosso portal. Tem a obrigação, sim, de garantir a transparência, até através dos portais que eles mesmos venham a criar. Mas para evitar que alguém viesse a argumentar que não tinha conhecimento técnico para elaborar um portal com transparência, nós oferecemos um modelo e estamos fiscalizando. E temos verificado que em alguns municípios há uma transparência absoluta, mas existem pontualmente situações em que essa visibilidade não tem sido absoluta. E o tribunal já chegou, inclusive, a abrir algumas tomadas de conta especial, tá certo? Para apurar esses casos. E esses gestores efetivamente serão punidos. Agora, a questão dos portais, a dificuldade maior de fiscalização é porque, como essas informações têm que ser colocadas todo dia, a rigor, o tribunal teria que todo dia abrir todos os portais para verificar. O que é praticamente impossível. O que tem que acontecer é basicamente o seguinte: o cidadão, e aí é fundamental a participação da sociedade, é quem tem lá no seu município que verificar todo dia, né, se o seu portal está sendo alimentado. A própria Lei Complementar 131, ela diz que, independentemente da ação do Tribunal de Contas, que faz esses levantamentos, encaminha ao governo do Estado a relação de quem não está cumprindo para que não possa receber as transferências voluntárias, né? São os convênios que, se não tiver transparência no município, ele não pode conveniar. Então essa é a punição. A punição maior é essa aí, que prejudica o cidadão, né? Mas o cidadão pode denunciar o Ministério Público. O próprio promotor da comarca pode, claro que tem suas atribuições outras, mas pode verificar se o município lá está realmente fazendo a divulgação da maneira que a lei exige em tempo real. E se não estiver, pode abrir as suas ações em relação aos gestores para que eles possam realmente cumprir a legislação, né? E sobre o portal das licitações? Nós nos esquecemos de falar sobre ele. Nós estamos encaminhando já, ontem eu assinei, um ofício a todos os municípios do estado do Ceará, tanto aos prefeitos municipais como aos presidentes de Câmara, né, para que todos os municípios informem ao Tribunal de Contas previamente os seus editais de licitação. Nós sabemos que aí, Silvana, é onde está o maior problema de corrupção no país. Ele se inicia nos procedimentos licitatórios, com empresas que não têm regularidade, com problemas os mais graves possíveis de pessoas que não representam realmente as empresas, né? De empresas que não têm condição de realizar as obras que ganham nos procedimentos licitatórios, e aí um prejuízo enorme aos municípios, que são obras paralisadas, de prefeitos, às vezes, que fazem o processo licitatório corretamente, mas as empresas estão praticamente falidas e não têm condição de honrar, de assumir determinados compromissos. Então, nós criamos um portal, estamos divulgando a todos os municípios, e eles, a partir do começo de fevereiro, do dia 1º de fevereiro, serão obrigados a encaminhar ao tribunal os seus editais. Qual é o objetivo disso? O objetivo é de que o tribunal possa, evidentemente por amostragem, né, e sobretudo em função de critérios que nós vamos estabelecer, como o valor das licitações, o tipo de licitação que está sendo realizada, que nós possamos analisar os editais de licitação antes da licitação ser homologada. O que é isso? É o trabalho de prevenção. Nós não podemos esperar que um tribunal só vá atrás do prejuízo,
Nós temos que evitar que o prejuízo aconteça. Eu acho que é isso que nos respalda perante a sociedade. É mostrar realmente que o tribunal é um tribunal que tem agilidade na sua ação, não é? Que procura colaborar, inclusive, com as administrações, porque ao detectar previamente problemas da natureza que eu acabei de citar, nós estamos dando uma contribuição muito importante para a sociedade, para o dinheiro do contribuinte, mas também para os gestores, que ao se corrigirem previamente, não é, fazendo o seu controle interno, verificando realmente se os editais estão corretos, o próprio administrador vai evitar a punição que com certeza acontecerá mais cedo ou mais tarde. As ações de improbidade que vão ser desenvolvidas pelo Ministério Público, não é? E que chegam à justiça, realmente causando um prejuízo muito grande à imagem das pessoas que cometam essas irregularidades. Então, o tribunal precisa se modernizar nessa questão. Há um reclame da sociedade muito significativo no país todo pela agilidade dos julgamentos dos tribunais de contas. Nós temos até caso, né, presidente, em que os prefeitos saem, né, concluem seu mandato e os julgamentos não são realizados. Isso a sociedade não aceita. Pois é, tem situações que a gente às vezes vive atrás de pessoas que já faleceram, Silvana, né? Então isso realmente precisa ser enfrentado com coragem pelos tribunais. Nós não podemos aqui chegarmos e fazermos uma apologia exacerbada do nosso trabalho. Nós estamos procurando corrigir, dizer à sociedade que nós estamos trabalhando, que nós estamos produzindo, que nós queremos mudar realmente essa imagem no país todo, porque só assim haverá a sobrevivência dos próprios tribunais, não é? Precisam se fortalecer, no sentido de que as pessoas identifiquem que o trabalho que nós realizamos é realmente um trabalho importante, como é, mas que precisa ter maior visibilidade. Eu acho, portanto, que, por exemplo, essa oportunidade que nós estamos aqui, de nos dirigirmos à população do nosso estado, ela é fundamental para que as pessoas também saibam o que é que nós estamos fazendo. Quando nós dizemos, olha, aumentamos em 1.500 processos os nossos julgados, isso é uma coisa importante. As pessoas começam a ver que a gente está tendo maior agilidade nos nossos julgados, né? Essas ações do Ministério Público em relação a esses munícipes, a esses prefeitos municipais que foram afastados, demonstram uma ação efetiva da justiça em relação aos maus gestores, né? E nós vamos realmente procurar perseguir na nossa administração. Esse ano agora, por exemplo, é um ano de eleição. Essa pergunta que eu ia lhe fazer, presidente, quais são as medidas iniciais, não é, que o Tribunal de Contas dos Municípios está já começando a trabalhar para evitar o desmonte, né, das prefeituras, do patrimônio público que vem ocorrendo a cada eleição que ocorre no Estado? Se o tribunal tem essa visão preventiva de atuar na educação das pessoas, ofertando cursos e tal, também é prevenção fiscalizar intensamente. Porque na hora que o tribunal fiscaliza os 184 municípios do estado do Ceará, o prefeito sabe que o tribunal está vigilante. Se nós ali estamos, né, trabalhando de maneira preventiva, nós vamos, com certeza, evitar que esses desmontes que frequentemente acontecem, venham a acontecer. Então, qual é a nossa meta? Primeiro, repetir, se possível, porque o ano tem características diferentes, mas é a nossa meta, fiscalizar os 184 municípios do estado novamente, né? Segunda questão, criar uma espécie de, além das inspetorias normais, uma espécie de exército de reserva, um quadro de servidores dentro do setor de fiscalização que possa agir com rapidez. Surgiu uma denúncia no município tal, de que o prefeito está exacerbando, está realmente desmontando a administração para entregar ao novo prefeito. A fiscalização tenha agilidade, esteja lá imediatamente para coibir aqueles abusos. Terceira coisa, incluir, Silvana, nos nossos cursos de capacitação, e já o fizemos agora, quando determinamos, uma orientação para o prefeito que está saindo e para o que está assumindo o novo cargo. Quais são as responsabilidades do gestor antigo?
O que é que ele tem que fazer em relação à lei de responsabilidade fiscal, que não pode deixar restos a pagar sem lastro financeiro, né? E a dívida que se existir tem que estar com dinheiro em caixa, tá certo? Os bens patrimoniais do município têm que estar todos relacionados. E ao novo gestor que está chegando, o que é que ele deve buscar da administração para que se faça uma transição, mesmo a gente sabendo que existem problemas políticos nos municípios, mas que haja uma certa continuidade da administração pública. Então, nós vamos atuar este ano intensamente na área de fiscalização. Se o ano passado nós voltamos a nossa ação mais para a oferta de cursos, né, no sentido de capacitar os gestores, nós vamos continuar a fazê-lo este ano. Mas a visão, em função do ano da eleição, não é, ela terá que ter uma ação fiscalizadora muito mais intensa. Então, realmente, os administradores precisam verificar que o tribunal vai estar atuante, presente nos municípios e com uma agilidade muito maior. E, sobretudo, com essa questão da informática que nós acabamos de falar, com agilidade. Os problemas que forem identificados serão abertos às tomadas de conta especial e os relatórios serão produzidos já, se Deus quiser, é a nossa meta, na semana subsequente, né? Para que o gestor possa ser citado, se defender e fazer efetivamente as suas correções. Se não o fizer, naturalmente nós vamos procurar punir da maneira mais rigorosa possível. Eu gostaria que o presidente do TCM dissesse para o nosso telespectador qual é a sua visão sobre o perfil do novo gestor público nessa era da informática, nessa era da comunicação, nessa era em que a população quer participar e deseja o melhor para a sociedade. Olha, Silvana, a primeira coisa que tem que haver por parte do gestor é ser um homem correto no que se relaciona à questão da honestidade. Esse é o primeiro princípio. O outro é realmente que o cidadão, e aí é fundamental a participação do cidadão, no momento da escolha, deixe de improvisar. Não há mais espaço para a demagogia. Nós temos que entender que o gestor hoje, ele precisa ser gestor. Ele tem que ter conhecimento de administração, sobretudo da administração pública, para melhor gerir os recursos públicos. Aquela ideia da improvisação, do homem que é popular exacerbadamente, mas não sabe cuidar do dinheiro público, isso é coisa do passado. Mas o primeiro freio que a administração precisa ter é quando do momento da eleição por parte do cidadão, que muitas vezes, nós precisamos reconhecer, fica a reclamar, mas na hora de votar, dá o seu voto de maneira equivocada. Escolhe o candidato mais populista, ao invés de escolher o mais preparado. Mas tudo isso se inicia realmente com essa questão da boa índole, dos bons princípios, que esse é o primeiro traço do perfil do bom gestor. Presidente, finalizando, nós vamos daqui a pouco dar uma volta no novo prédio do Tribunal de Contas dos Municípios e deixamos assim os últimos instantes do nosso programa Boas Práticas de Gestão. Realmente falamos de boas práticas de gestão aqui no TCM, vimos o quanto o TCM está preocupado com a fiscalização e com a capacitação, não só punir, mas também orientar os senhores gestores. E queremos até perguntar ao senhor, esse novo prédio, com certeza está dando melhores condições, aos servidores e com certeza vai melhorar também a questão da produtividade. Silvana, com certeza. Aliás, a gente não pode deixar de agradecer, a todos aqueles que têm realmente dado esse apoio significativo ao nosso tribunal. Eu queria aqui destacar, esse prédio, por exemplo, foi uma coisa concebida na administração do conselheiro Ernesto Saboia, que realizou um grande trabalho pelo nosso Tribunal de Contas dos Municípios, ao nosso corpo técnico todo, mas quero também dizer que se não fosse o apoio significativo que tem nos dado o governador do estado do Ceará, o governador Cid Gomes, em sempre destinar recursos, para que nós possamos realizar essas obras, contratar os nossos profissionais, realizar o concurso público, reaparelhar o tribunal com esses equipamentos todos mais modernos que nós temos, isso praticamente seria impossível de nós realizarmos. Portanto, é uma palavra de agradecimento que eu faço questão de fazer por uma questão de justiça. Realmente nós temos tido
um apoio muito significativo do governador Cid Gomes, que tem realmente nos dado as condições necessárias para que nós possamos desempenhar o nosso trabalho. Muito obrigada ao conselheiro Manuel Veras. E encerramos assim mais um programa Boas Práticas de Gestão. No lado esquerdo do seu vídeo você vai ver as principais informações sobre os contatos, de como você deve acessar para fazer denúncias ou esclarecimentos ao Tribunal de Contas dos municípios. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio Cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior.